Meu texto para esta noite está no livro de Efésios, no capítulo de número 4. Eu quero meditar com você e a minha meditação está baseada no tema para este ano, que se aproxima daqui a pouco, o ano de 2024. O tema para o ano de 2024 nosso é Vivendo em Comunidade, um só corpo, um só espírito. Vivendo em comunidade, um só corpo, um só espírito. Vamos dizer todos juntos no 3, 1, 2, 3. Vivendo em comunidade, um só corpo, um só espírito. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Eu estou lendo na versão NAA, minha versão. Pois eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com visto ao aperfeiçoamento dos santos, para que os santos desempenhem o seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos como crianças, arrastado pelas ondas, levado de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, e pela artimanha das pessoas, e pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo no Senhor e testifico: não viva mais como vivam os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida de Deus, da vida que Deus concede, por causa da ignorância que vive pela natureza do seu coração, e tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de toda forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato vocês ouviram falar dele e foram instruídos segundo a verdade de Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar a velha natureza que se corrompe segundo os desejos enganosos, e a deixar renovar no espírito do entendimento, e a revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Todos podem dizer amém. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Eu oro para que a tua palavra seja liberada em nossa mente e coração. Eu peço que o Senhor fale conosco. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe esta palavra. Que o Senhor fale com cada um dos teus filhos.
Eu oro com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Meus amados, quando nós falamos sobre viver em comunidade, viver como família de Deus na terra, e com o propósito de ser um só corpo e de viver em um mesmo espírito, nós estamos falando do maior desafio da igreja. A unidade é o maior desafio da igreja. Mas a unidade não é apenas o maior desafio da igreja. A unidade também é a maior arma que a igreja tem para derrotar o inimigo. É o maior desafio, mas quando se consegue alcançar esse desafio, a igreja se torna poderosa. A bem da verdade, a unidade, ela é propulsora de construção, não apenas na vida da igreja, mas também na vida da família. Uma família que ora unida, uma família que vive unida, uma família que compartilha os seus momentos difíceis unidos, mas também celebra os seus momentos de alegria unidos. É uma família que com certeza vai vencer mais fácil. Mas a unidade não funciona só para a igreja ou para a família, ela funciona também para qualquer organização. Uma empresa que tem uma equipe de profissionais unidos vai vencer mais fácil. Por incrível que pareça, a unidade é algo tão sublime, tão espetacular, que a unidade funciona até para o crime organizado. Claro que quando se trata de ações criminosas, a oração da igreja não é para eles permanecerem unidos. A oração da igreja é: Senhor, coloque divisão entre eles, façam eles brigarem, porque se brigarem, eles mesmos se destruirão. Então a oração da igreja, no que diz respeito à criminalidade, no que diz respeito ao mal, é dizer: Senhor, confunda-os. Mas no que diz respeito a nós, no que diz respeito ao povo de Deus, é dizer: Deus, dê entendimento, abra a visão, esclarece, mostra, revela, para que nós possamos crescer e caminhar. Já se tratando de uma organização que faz o bem, o ideal é que sejamos unidos, pois quanto maior for a união, melhor serão os resultados. Eu gostaria que nós falássemos em uma única voz uma frase muito importante. No 3 eu vou falar e eu quero contar com você. 1, 2, 3. Nenhum de nós é tão bom quando todos nós juntos. Diga de novo: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Agora vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Que essa palavra suba ao céu. Suba ao céu. O que o inimigo deseja? O inimigo deseja nos dividir. O que o inimigo deseja? O inimigo deseja que a igreja não seja uma comunidade. O que o inimigo deseja? Que a igreja não seja um corpo. O que o inimigo deseja? Que a igreja não viva em um único espírito. Mas o apóstolo Paulo, ele está trabalhando desse assunto na vida a igreja de Éfeso.
E a igreja de Éfeso é uma igreja interessante para a gente estudar, porque é a igreja mais madura do Novo Testamento. Tudo que você quer pensar sobre batalha espiritual, sobre discernimento espiritual, você precisa pensar na igreja de Éfeso. E Paulo estabelece algumas coisas aqui e eu quero compartilhar elas com vocês. A primeira coisa que ele compartilha, que ele ensina, é sobre o princípio da vocação. Está no capítulo 1. Por isso eu, como prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna da vocação com que foram chamados. O primeiro ponto que Paulo estabelece é que eles deveriam levar em conta a sua vocação. Vocação está ligada ao propósito para o qual você foi criado. Vocação está ligada ao desígnio. Vocação está ligada ao chamado, aquilo que Deus te chamou para fazer. Isso é muito claro na natureza. Na natureza, o pé de laranja produz laranja. Por mais que o pé de laranja entre em disfuncionalidade e diga, eu quero produzir abacaxi, não vai conseguir produzir abacaxi. Produz laranja, porque está no DNA, está na essência. O pé de mamão produz mamão, o pé de coco produz coco. Tudo veio com um propósito, tudo veio com um DNA bem definido. Todas as pessoas que estão aqui, todas as pessoas que estão no planeta, vieram com um DNA definido, vieram com um propósito definido. E isso não foi definido pela vontade humana, isso foi definido pelo Criador do universo. Deus, em sua infinita sabedoria, plantou dentro do sistema humano uma vocação. E quando você está funcionando na sua vocação, no seu chamado, no seu propósito, tudo funciona melhor para você. Eu amo o som do teclado. Eu amo música. Mas não é o meu chamado lidar com música. Embora eu ame música, tem muitas coisas que nós amamos, mas às vezes Deus não deu aquilo para a gente. Paulo estabelece que a unidade começa quando você descobre seu chamado e sua vocação. E talvez você diga, pastor, eu não sei qual é o meu chamado e a minha vocação. Eu ainda não descobri. Talvez você ainda não descobriu, e por isso Paulo, ele vai dar uma receita, porque a receita de Paulo é para pessoas que ainda não descobriram a sua vocação. Então eu estou indo para o ponto de número 2, para dar a você a receita de Paulo, porque Paulo estava trabalhando com a igreja, e ele trabalhou a possibilidade de que a igreja não soubesse da sua vocação. Então, quando ele estava ensinando, ele disse, pode ser que a igreja não saiba qual é a vocação, então vou dar a eles ferramentas para eles funcionarem, mesmo quando ainda não souberem sua vocação. Então, o meu ponto 2, eu vou falar de 5 bases de construção da unidade, porque se você não sabe ainda qual é a sua vocação, ainda assim você pode funcionar no reino de Deus, se você seguir as 5 bases que Paulo estabeleceu. E essas 5 bases estão nos versículos 2 e 3. Ele diz assim, com toda humildade e mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nesses 2 textos, nesses 2 versículos, Paulo estabeleceu 5 bases para a gente funcionar no reino de Deus, ainda que não saibamos qual é a nossa vocação. E o primeiro ponto que Paulo estabeleceu, Paulo diz, revista-se de humildade. Humildade não tem nada a ver com pobreza. Tem gente que é pobre, mas não é humilde. E tem gente que é muito rica e é humilde. Humildade está ligada à capacidade que uma pessoa tem de perceber de si mesma, a sua percepção de você mesma. E está ligada à capacidade que essa pessoa
pode ajudar outras pessoas com quem ela está interagindo, ao invés de focar em si mesma. Humildade está ligada a alguém que está inclinada mais para ajudar o próximo, que está disposta a ajudar o próximo. Isso é humildade. Humildade tem a ver com alguém que está interessada no crescimento do outro. Então, pastor, eu ainda não sei qual é a minha vocação. Então, o primeiro ponto que Paulo ensina para você que não sabe qual é a sua vocação é: esteja interessado no crescimento do próximo. Vai funcionar. O reino de Deus vai ser edificado se você fizer isso. Mas Paulo avança nesse ensino e Paulo dá um segundo ponto. O segundo ponto que Paulo dá chama-se mansidão. Não preciso falar muito sobre mansidão, porque todo mundo sabe o que é uma pessoa mansa. Mansidão está ligada à brandura de gênio, ou seja, aquele que sabe se dominar, aquele que exerce controle sobre sua própria personalidade. Alguém pisa no seu pé, alguém te provoca, alguém tenta mexer com suas emoções, e você é manso, e você se controla. Paulo diz: sejam mansos, mansidão. Mas Paulo estabeleceu ainda mais outra base, e a terceira base que Paulo estabeleceu nesse texto chama-se longanimidade. É uma palavra interessante. Longanimidade é o caráter da pessoa que suporta as adversidades e que persegue os seus alvos com empenho e dedicação, apesar dos obstáculos. Longanimidade está ligada à bondade de aprender a desfazer-se das ofensas. Longanimidade é uma pessoa que não se ofende facilmente. A ofensa é uma das piores ou uma das melhores armadilhas do diabo para aprisionar pessoas. Mas Paulo diz: mesmo que você não saiba qual é a sua vocação, seja longânimo, não se ofenda. Então Paulo estava falando disso. Ele diz: você pode ajudar o reino de Deus a se construir. Agora, em quarto lugar, Paulo estabeleceu: suportem uns aos outros em amor. Suportar é uma coisa, suportar em amor é outra coisa. Muitas vezes nós estamos suportando o chefe, suportando o casamento, suportando o parceiro. Só que a Bíblia manda suportar em amor. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que o amor é Deus. Deus é amor. E Paulo diz que quando você está em amor, você está em Deus. Então você suporta, e esse suportar é um suportar que te capacita a não se esgotar. Agora, quando nós estamos suportando apenas na nossa força, nós nos esgotamos. Então Paulo diz: suportem uns aos outros em amor. Pastor, não sei qual é a minha vocação. Não sabe, mas você pode suportar o outro em amor. Não sabe qual é a sua vocação, mas você pode exercer mansidão, brandura de gênio. Você pode controlar o seu gênio, você pode controlar o seu temperamento, você pode colocar limite no seu próprio sistema e estabelecer que você não vai perder a estribeira diante dos embates e dos problemas. Mas Paulo, ele estabelece mais uma verdade, e está no versículo 5. Ele diz: fazei de tudo para perseverar a unidade pelo Espírito, no vínculo da paz.
Paulo está dizendo que o Espírito Santo vai trabalhar no meio da igreja para trazer gente de todo lado, gente de todas as famílias, gente de todo tipo de temperamento, gente com todo tipo de dificuldade, e que o Espírito Santo vai agir nas mentes e vai agir nos corações, para que do meio de uma multidão surja uma unidade de força, capaz de caminhar todos no mesmo propósito, na mesma direção, porque o Espírito estará agindo, operando, manifestando, curando, sarando, restaurando. Por causa da obra do Espírito Santo, será capaz de resistir a tentação de criar cismas, rachas e divisões. Ao contrário, permaneceremos unidos, não na nossa força, mas na força do Espírito de Deus. Não no nosso poder, mas no poder do Espírito de Deus. E talvez você diga: pastor, eu não estou resistindo tanta luta, eu não estou resistindo tanta dificuldade. O Espírito de Deus vai te capacitar. O Espírito de Deus vai te capacitar. O Espírito de Deus vai te capacitar, porque o Espírito de Deus é o agente que capacita a igreja para enfrentar lutas e dificuldades. Viver em unidade, queridos, não significa dizer que nós concordamos em tudo uns com os outros. Como podemos concordar em tudo uns com os outros se nós somos todos diferentes? É impossível, nós não concordamos. Mas é possível viver em unidade. Pastor, de onde vem isso? Paulo estabeleceu, está escrito aqui. Ele diz assim: fazendo de tudo para perseverar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo diz: o Espírito Santo vai trazer paz na mente e no coração, a fim de que a unidade não seja quebrada. O Espírito Santo vai agir na vida da igreja, para que a unidade não seja quebrada, para que a unidade não se desfaleça. Eu quero avançar um pouco com você, porque as horas não nos esperam. Paulo está estabelecendo que a igreja precisa urgentemente viver nessa dimensão do Espírito, para que ela seja uma comunidade, para que ela seja um só corpo e para que ela seja viva em um só Espírito. No versículo 4, Paulo estabelece: há somente um corpo e um só Espírito, como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Esse é o meu terceiro ponto, o papel da esperança no processo. Todos nós sabemos o que é esperança, só que esperança nesse texto tem um outro objetivo. Aqui há três coisas pelo menos. Paulo diz: há um só corpo. O que ele está dizendo? Ele diz que a igreja de Deus na terra, independente da placa, independente da denominação, independente da filosofia que ela carrega, é o corpo de Cristo. E você sabe o que nos divide? São as placas. Então nós estamos contra o Evangelho por causa das placas. É então que nesta noite todas as placas caiam por terra e se levante o corpo de Cristo na terra. Por que a igreja não é mais unida, pastor? Porque ela se divide por placas. Eu sou da denominação tal, você é da denominação X. Aí nós nos dividimos. Só que Paulo diz: não, existe um só corpo, o corpo de Cristo na terra. O corpo de Cristo aqui é o organismo vivo na terra. Nós estamos reunidos aqui, mas há milhões de irmãos que foram salvos pela graça, batizados pelo Espírito Santo, lavados pelo sangue do Cordeiro, e estão reunidos adorando o mesmo Deus em toda a terra. Esse é o corpo de Cristo, milhões e milhões.
E é por isso que está escrito em Apocalipse, que ao soar da trombeta, nós vamos subir e vamos encontrar com o Senhor, e seremos milhões que vamos encontrar com Deus. Este é o corpo de Cristo na terra. E nós temos que deixar as coisinhas pequenas de lado e abraçar o corpo de Cristo e orar por Ele, para que Ele se fortaleça cada vez mais. Mas Paulo diz: há um só corpo, há somente um corpo, mas há um só Espírito. É a segunda coisa que Paulo estabelece. Paulo diz: a unidade existe porque há um só Espírito. Observe que a palavra Espírito está no maiúsculo, no E maiúsculo, Espírito de Deus. Só há um Espírito, o Espírito de Deus. E todos os demais Espíritos, pastor, que aparecem na terra não são de Deus. Mas o Espírito de Deus, onde Ele está agindo, você percebe. Independente da placa, da carteirinha de membro ou qualquer outra coisa, quando você encontra um crente cheio do Espírito, você percebe. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela é identificada no meio de uma multidão de pessoas. Porque o Espírito Santo, ele brilha, ele mostra, ele revela, ele fala. Quando o Espírito de Deus está agindo na vida de alguém, essa pessoa é diferente. Mas Paulo estabelece ainda mais uma última coisa nesse texto, e ele fala sobre a esperança. Ele diz: e há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Uma só esperança. Qual é essa esperança que Paulo está falando? Irmãos, só pode ser um padrão de esperança para esse texto. Se nós não formos se nós não formos uma única comunidade, e não seguirmos um único Senhor, e não servirmos ao mesmo Espírito, e não servirmos ao mesmo Deus, alguma coisa está errada. Mas se nós somos um só corpo, servimos ao mesmo Deus e Pai, servimos ao mesmo Senhor Jesus Cristo, e servimos ao mesmo Espírito Santo, só há um propósito, uma esperança. Qual é a esperança? A glorificação do nome de Jesus Cristo. Você sabe qual é a esperança que Deus espera que aconteça no meio da igreja? Que nós sejamos unidos em amor, para que o nome de Jesus seja glorificado em todos os lugares. Que por onde você for, você leve a glória do nome de Jesus Cristo. Nesta noite eu quero perguntar: quantos aqui querem carregar a glória do nome de Jesus? Digam amém. Carregue a glória do nome de Jesus por onde você for. Leve a glória do nome de Jesus onde você estiver. Lá no seu emprego, leve a glória do nome de Jesus lá. Não deixe que nada te paralise, porque nós somos comunidade, família, povo de Deus, um só corpo, um só Espírito. Pastor, por que Paulo focou no Espírito? Nos próximos versículos ele vai falar do Senhor e vai falar do Pai, mas ele focou no Espírito, porque o Espírito é o agente que está operando na presente era. A era em que nós estamos vivendo é chamada de era do Espírito. É o Espírito de Deus que está agindo em toda a terra. É o Espírito de Deus a quem te convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito de Deus a quem te ensina. É o Espírito de Deus a quem te faz lembrar das coisas de Deus. É o Espírito de Deus a quem te convence. Mas por alguma razão o Espírito de Deus tem sido deixado de lado. E nessa noite eu quero dizer para você que esse é um pecado da igreja. Nós precisamos andar de braços dados com o Espírito de Deus, porque Ele é o agente santificador, regenerador, ensinador, conselheiro. Ele é o paracleto. Oh, aleluias. Mas eu quero avançar um pouco mais com você nesse texto. Há um só Senhor. Ele está falando de Jesus Cristo. Uma só fé. Quando nós estudamos sobre a fé aqui, você sabe que a fé se divide em três formatos. Fé para
as pessoas comuns, fé para a salvação, que é a fé inteligente, e dom da fé. Mas aqui ele está falando da fé inteligente, uma só fé. Que fé é essa? A fé na palavra de Deus. Nós só podemos ser se nós andarmos com a fé na palavra de Deus. Não é a fé em qualquer coisa, é a fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. Um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual age por meio de todos e está em todos. Eu esperei que você dissesse amém. Levante a sua mão e diga assim: Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o único Deus e que o Senhor é o único Pai, e que o Senhor está em todos, sobre todos, só opera sobre todos. Portanto, pela tua palavra, eu declaro nesta noite que o Senhor está comigo, o Senhor está na minha vida, está sobre mim, o Senhor age sobre mim, o Senhor age através de mim, o Senhor opera através de mim, porque o Senhor é Deus, mas o Senhor é Pai. O Senhor é Deus, mas o Senhor é Pai. E nesta noite eu estou na casa do meu Pai para te adorar, para te servir. Dê um forte aplauso ao Senhor. Viver em comunidade, um só corpo e um só espírito, é saber que você está na casa de papai, que você tem um pai, que você não é órfão, que você não está sozinho. Independente do que vai acontecer com a economia, Deus está sobre você. Independente do que vai acontecer, Deus vai agir por meio de você. Independente do que vier, Deus estará sobre você. A bondade dele estará sobre você, a misericórdia dele estará sobre você, a bênção dele estará sobre você. Todos os dias do ano de 2024, o Senhor estará sobre você. Pastor, por que eu vivo em comunidade? Porque é um só corpo e um só espírito, um só Senhor, um só Deus e Pai, que age, que opera, que está sobre mim. Eu espero que você pegue essa revelação, porque ela é muito forte. Muitas pessoas esperam que Deus faça alguma coisa por eles, mas esse texto ele traz uma revelação muito profunda. Ele diz: Deus é um Pai, e é um Pai de todos, é um Pai que está sobre todos, e é um Pai que age por meio de todos, e é um Pai que está em todos. Mas a nossa crença às vezes está errada, e nós nos dividimos. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para abrir a sua visão. E talvez você diga: pastor, é possível que Deus use uma pessoa que não serve a Ele para me abençoar? Perfeitamente possível. Perfeitamente possível. Quando Deus queria libertar o povo do cativeiro, Deus chamou um governador chamado Ciro. Ele não conhecia o Senhor. Foi o meu texto de devocional desta manhã. E Deus disse: eu chamei Ciro. Deus chamou ele 150 anos antes dele existir. Deus disse: eu chamei ele, e ele será o meu pastor, e ele vai libertar o meu povo. Se você está aqui nesta noite, eu quero te dizer que Deus te chamou há muito tempo.
Deus te chamou há muito tempo para ser dele. Você está nos planos de Deus. Deus escreveu que você estaria aqui nesta noite para te dizer que você é dele, que você pertence a ele, e que você vive em comunidade, porque você não dá conta de viver sozinho. Ele te providenciou uma igreja, um povo que ora por você, que ama você, que ajuda você, que socorre você, que atende você. Eu não sei o que seria de mim sem a igreja. Eu não sei o que seria de mim. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 7 anos de idade. Havia uma cratera no meu coração. Mas um dia eu entrei na igreja e eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador pessoal. E a cratera foi preenchida pelo Deus Pai. O Deus Pai veio morar no meu coração. Ele veio também para o seu coração. E é por isso que a gente vive em comunidade, porque a gente sabe da importância disso. Eu quero avançar um pouquinho com você, já estou encerrando. É uma pena que a hora não permite, mas a gente tem 12 dias pela frente, então vai dar para me aprofundar. E a graça foi concedida a cada um segundo a medida de Cristo. E por isso ele diz: quando subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Diga: eu tenho dons. Diga: eu tenho dons. Diga: eu tenho dons. Me foi concedido quando eu fui gerado no ventre da minha mãe. Deus me deu dons. Talvez você não sabe qual que é, mas tem. Está aí, vai funcionar, vai fluir. Oh, aleluias. Ora, o que quer dizer se ele subiu, senão que também havia descido ante as regiões inferiores? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima dos céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Diga comigo: Deus quer me aperfeiçoar. No ano de 2024, Deus quer te levar ao aperfeiçoamento. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você vai crescer. Se coloque de pé. Você vai crescer. Crescer no conhecimento de Deus, crescer na sabedoria de Deus, crescer na graça de Deus, crescer no poder de Deus, crescer financeiramente, crescer emocionalmente, crescer em relacionamentos. O ano que está chegando daqui a pouco será um ano de crescimento para você. Pastor, como é que eu posso fazer isso? Deus providenciou um jeito. Deus providenciou um caminho. Vivendo em comunidade, sendo um só corpo e um só Espírito. Eu quero que você se prepare para isso. Se prepare para o tempo de crescimento. Se prepare para o tempo de voar alto.
Pastor, eu ainda não fiz nenhum planejamento para 2024. Pelo amor de Deus, faça a sua lista de planejamento. Anote os seus sonhos, seus alvos. Coloque coisas simples. No meio das coisas simples, coloque uma coisa impossível de acontecer. Estabeleça uma meta impossível. Afinal de contas, Deus é Pai. E Ele vai te dar. Deus é Pai 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 e Ele vai te dar. Faça suas metas, faça seu alvo. Coisas comuns, mas peça algo impossível. Deus vai te dar. Eu quero que você se prepare. Eu quero fazer uma oração por você agora. Aí no seu coração, peça algo impossível a Deus. O Espírito Santo está falando ao meu coração para dizer para algumas pessoas. Não é uma pessoa, é algumas. Deus está dizendo assim, ó. Diga para eles: não se isole. Não se isole. Não se isole. Senhor, eu estendo mãos sacerdotais sobre o teu povo para abençoar eles. Por causa dessa palavra, Senhor, que foi liberada. É tempo de crescimento, de aperfeiçoamento. E como igreja, como povo do Senhor, nós vamos aperfeiçoar, nós vamos crescer, nós vamos frutificar, vivendo em comunidade, em um só corpo, em um só espírito. Então, Senhor, nesta oração eu repreendo todo espírito maligno que quer criar isolamento. Nesta oração eu repreendo todo espírito maligno de depressão. Nesta oração eu repreendo todo demônio das trevas que quer isolar pessoas e maltratá-las. Nesta noite eu chamo uma unção, ó Pai, de consolidação, de perdão e de avivamento para cada um dos teus filhos. E eu oro abençoando-os em nome de Jesus.